Meu nome é Nathan Briggs. Tenho 34 anos e até recentemente trabalhava como desenvolvedor freelancer em Boulder, Colorado. Passava a maior parte das minhas noites sozinho em frente a um laptop, construindo algo em que acreditava enquanto o resto do mundo dormia. Foi lá que tudo desmoronou com a Erika. Erika Léo tinha 30 anos. Estávamos juntos há 3 anos. Ela trabalhava como assistente executiva em uma empresa de investimentos no centro da cidade. E, em teoria, parecíamos um bom casal. Dividíamos o aluguel de um apartamento de 2 quartos perto da universidade, as contas de luz e água eram divididas igualmente e mantínhamos nossas finanças praticamente separadas. Mas, por baixo dessa aparente harmonia, estávamos seguindo rumos opostos. Erika se importava com as aparências, bolsas de grife, brunches caros com os colegas de trabalho, viagens de fim de semana para lugares como Aspen ou Jackson Hole, tudo cuidadosamente postado no Instagram com as hashtags e filtros certos. Ela queria ser vista, ser invejada. À noite, ela rolava a tela do celular e dizia coisas como: todo mundo está vivendo a vida ao máximo, menos nós. Eu estava focado em outra coisa. Nos últimos 18 meses, eu vinha desenvolvendo uma plataforma de software do zero, uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos de inteligência artificial integrados, projetado especificamente para empresas de tecnologia de médio porte. Não era chamativa. Não era glamourosa, mas funcionava. E eu sabia que tinha potencial. Cada centavo que eu ganhava com trabalhos freelance era reinvestido diretamente no desenvolvimento. Eu não estava falido, mas também não estava gastando dinheiro com coisas que não importavam. Essa diferença se tornou um problema. Numa quinta-feira à noite, no início de fevereiro de 2025, Erika chegou em casa e largou um roteiro impresso no balcão da cozinha. Um fim de semana no Vale de Napa, degustação de vinhos, um hotel boutique, jantares em restaurantes renomados. Seus colegas de trabalho iriam e ela queria que nós fossemos também. São $1.200 por pessoa, disse ela. Mas vale a pena. Todo mundo vai. Olhei para o itinerário e depois para ela. Não posso fazer isso agora, eu disse. Estou no meio da finalização da versão beta. Cada centavo conta. O rosto dela mudou, não de tristeza, mas de raiva. Claro que não pode, disse ela. Nunca pode. É sempre por causa do seu projetinho. Não é pouco, eu disse calmamente. É o que venho construindo há 1 ano e meio. E onde isso te levou? Ela perguntou. A lugar nenhum. Ainda estamos presos neste apartamento medíocre e eu ainda tenho que explicar para os meus amigos por que meu namorado não pode bancar uma viagem de fim de semana. Não discuti. Não adiantava. Ela me encarou por um longo momento, depois balançou a cabeça. Você nunca vai ser suficiente para o meu estilo de vida, Nathan. Aquela frase pairou no ar como fumaça. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de malas sendo fechadas. Erika estava arrumando as malas, não para o Vale de Napa, mas para ficar de vez. Cansei de esperar você se encontrar na vida, disse ela sem olhar para mim. Preciso de alguém que consiga acompanhar o meu ritmo. Ela saiu antes do meio-dia. Sem gritos, sem choro, apenas uma saída tranquila. Fiquei sentada no sofá por uns 10 minutos, encarando o espaço vazio onde as coisas dela costumavam ficar. Depois me levantei, voltei para minha mesa e abri o laptop. Se você gosta de histórias de vingança implacável e reviravoltas de tirar o fôlego, curta este vídeo e inscreva-se no canal agora mesmo. Todos os dias, publicamos histórias inéditas, cada uma mais intensa que a anterior. Eu não corri atrás dela. Não mandei mensagens longas nem tentei reconquistá-la. Simplesmente continuei trabalhando. Algumas noites dormia 3 horas. Outras, não dormia nada. Mas o código continuava melhorando. A plataforma continuava ficando mais eficiente. E exatamente 29 dias depois de Erika ter ido embora, recebi uma ligação que mudou tudo. A ligação veio de uma empresa de capital de risco de São Francisco. Eles estavam acompanhando minha plataforma por meio de um contato em comum e queriam conversar sobre valores.
3 dias depois, eu estava sentado em uma sala de conferências com 4 pessoas de terno e gravata, apresentando a demonstração que eu havia criado no meu apartamento apertado. Eles não perderam tempo com conversa fiada. Perguntaram sobre escalabilidade, capacidades de integração e protocolos de segurança. Respondi a todas as perguntas sem hesitar. Eu conhecia a plataforma como a palma da minha mão, pois eu mesmo havia escrito cada linha de código. Ao final da reunião, eles fizeram uma oferta, não de investimento, mas de aquisição. 5,2 milhões de dólares. Uma empresa de tecnologia sediada em São Francisco queria comprar toda a plataforma, me contratar como consultor sênior e integrar meu software ao seu conjunto de produtos existente. Eu manteria uma participação acionária, receberia um salário de 175 mil dólares anuais e trabalharia remotamente, com a opção de me mudar caso desejasse. Assinei a documentação 2 semanas depois, em meados de março de 2025. O dinheiro caiu na minha conta numa terça-feira de manhã. Fiquei sentado olhando para o saldo na tela do meu celular, sem conseguir acreditar que era real, mas era. Tudo tinha mudado em menos de um mês. Não gastei dinheiro de forma descontrolada. Não sou esse tipo de pessoa, mas melhorei minha vida nos aspectos que importavam. Mudei do apartamento que dividia com a Erika para um loft moderno no centro de Boulder, janelas do chão ao teto, tijolos aparentes, um escritório privativo com a estrutura que eu sempre quis. O aluguel era de 2.800 dólares por mês, o que seria impensável antes, mas agora era confortável. Comprei um Tesla Model 3 usado de 2022 por 42 mil dólares, não porque precisasse impressionar alguém, mas porque fazia sentido. Comecei a me vestir melhor, não roupas de grife, apenas roupas limpas e bem ajustadas de lojas como Banana Republic e J. Crew, que tinham uma aparência profissional. Mais importante ainda, comecei a ser convidado para eventos do setor, encontros de networking, conferências de tecnologia onde investidores e fundadores se reuniam para discutir as próximas grandes novidades. Eu não era mais apenas um desenvolvedor freelancer. Eu era alguém que as pessoas queriam conhecer. Foi assim que acabei no evento em maio. Era uma quarta-feira à noite em meados de maio de 2025, cerca de 2 meses após a aquisição. Uma noite de networking sobre tecnologia e investimentos em um local sofisticado no centro de Denver, a cerca de 40 minutos de Boulder. O tipo de lugar com bar aberto, iluminação ambiente e garçons servindo aperitivos. Quase não fui, mas minha nova empresa de consultoria incentivou a participação. Bom para a visibilidade, disseram. Cheguei por volta das 7. O lugar estava lotado de pessoas vestidas com roupas casuais de negócios, todos com bebidas na mão e trocando cartões. Reconheci alguns rostos de reuniões anteriores, apertei algumas mãos e conversei um pouco. Eu estava perto do bar conversando com um analista sênior de uma empresa de private equity quando ouvi algo interessante. 2 homens ao nosso lado discutiam uma proposta de investimento recente que havia sido rejeitada. Um deles mencionou o nome da empresa, era a mesma que havia adquirido minha plataforma. O outro cara gemeu. Meu chefe tentou entrar nesse negócio, disse ele. Enviou uma proposta há 3 semanas. Foi rejeitada ontem sem mais nem menos. Disseram que não estavam procurando investidores externos nessa fase. Que azar! O primeiro cara perguntou, quem é seu chefe? Richard Kellerman. Ele é gestor de carteiras na Sterling Grove Investments. Eu conhecia esse nome. Sterling Grove Investments era a empresa da Erika. Virei-me ligeiramente, não o suficiente para ser óbvio, e perguntei casualmente, Sterling Grove no centro? Aquele na rua 17. O cara assentiu com a cabeça. Sim, é esse mesmo. Conheço alguém que trabalha lá, eu disse. A assistente executiva Erika Léo. Seu rosto se iluminou ao reconhecê-lo. Ah, sim, Erika. Ela trabalha diretamente para Kellerman. Que mundo pequeno. Sorri e acenei com a cabeça, depois me desculpei e me dirigi a outro grupo. Mas minha mente já estava ligando os pontos. O chefe de Erika havia tentado investir na empresa onde eu trabalhava agora, e fora rejeitado. A ironia não me passou despercebida.
Passei a hora seguinte fazendo networking, mantendo o foco. Conversei com um vice-presidente de uma startup de cibersegurança, um gerente de produto de uma empresa de SaaS e dois investidores anjo diferentes que queriam saber mais sobre minha experiência. As conversas foram boas. As pessoas estavam interessadas. Senti que pertencia àquele lugar. E então eu a vi. Erika estava parada perto do fundo da sala, segurando uma taça de vinho branco e conversando com duas outras mulheres que eu não reconheci. Ela parecia a mesma, o mesmo cabelo cuidadosamente penteado, a mesma roupa de grife, a mesma postura confiante que demonstrava que ela pertencia a lugares como aquele. Ela ainda não tinha me visto. Observei-a por um instante, ponderando minhas opções. Eu podia ir embora. Podia ficar do outro lado da sala. Ou podia não fazer nada e deixar o destino decidir. O destino decidiu rápido. Um dos investidores com quem eu estava conversando chamou alguém do outro lado da sala, e o grupo se moveu. De repente, eu estava em um lugar mais visível, e o olhar de Erika percorreu a multidão e parou diretamente em mim. Sua expressão mudou instantaneamente, surpresa, confusão e, em seguida, algo mais, reconhecimento misturado com algo que eu não conseguia definir. Ela disse algo para as mulheres que estavam com ela e começou a caminhar em minha direção. Eu não me mexi. Fiquei ali parado, com a bebida na mão, cercado por outras 3 pessoas que estavam no meio de uma conversa sobre aplicações de aprendizado de máquina. Erika se aproximou, claramente tentando chamar minha atenção, mas eu me virei um pouco e respondi a algo que um dos rapazes tinha acabado de dizer. Agora, minhas costas estavam parcialmente voltadas para ela. Ela parou a poucos metros de distância, hesitante. Eu podia sentir sua presença. Eu sabia que ela estava ali, mas não me virei. Um dos homens com quem eu conversava fez um gesto em direção ao bar e nosso grupo se moveu novamente, afastando-se naturalmente de onde Erika estava. Eu o segui, ainda envolvido na conversa, e passei por ela sem fazer contato visual. Ela não seguiu. Olhei para trás uma vez, só por um instante. Ela estava parada ali sozinha, olhando para mim com uma expressão que reconheci. Era o mesmo olhar que eu devia ter tido quando ela saiu do nosso apartamento com as malas, o olhar de alguém que acabou de perceber que cometeu um erro. Voltei-me para o grupo e continuei falando. O resto da noite transcorreu sem problemas. Troquei informações de contato com várias pessoas, agendei 2 reuniões de acompanhamento e saí por volta das 22 horas me sentindo bem com os contatos que havia feito. Erika não estava lá quando saí. 3 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Levei um segundo para perceber que era ela havia trocado de número em algum momento após o término. E aí, Nathan? Te vi no evento outro dia. Adoraria conversar com você qualquer dia desses. Toma um café. Li 2 vezes. Depois apaguei sem responder. A mensagem de texto foi a primeira de várias tentativas. Ao longo da semana e meia seguinte, Erika tentou abordagens diferentes. Uma mensagem de acompanhamento perguntando se eu havia recebido a mensagem anterior, depois um recado na minha caixa postal do trabalho, que eu ainda não sei como ela conseguiu ouvir. O tom dela era casual, amigável, como se fossemos velhas amigas que simplesmente tínhamos perdido o contato. Oi, sou eu. Só queria dizer que foi bom te ver. Você está ótima, aliás. Parece estar se saindo muito bem. Me liga quando tiver um tempinho. Eu não liguei. Em seguida, vieram as redes sociais, um pedido de amizade no LinkedIn com uma mensagem anexada. Parabéns pelo seu sucesso. Gostaria muito de saber em que você está trabalhando atualmente. Deixei a solicitação pendente por 48 horas e depois a rejeitei. Em seguida, ela tentou o Instagram, um pedido para segui-la e depois uma mensagem direta. Eu sei que as coisas terminaram mal entre nós, mas acho que devemos conversar. Pensei muito sobre isso. Arquivei a mensagem sem abri-la. Eu não estava sendo cruel. Não estava tentando puni-la. Eu simplesmente estava seguindo em frente. E ela não fazia parte dessa direção. Não havia nada a dizer, nenhum desfecho necessário, nenhuma conversa que pudesse mudar alguma coisa.
Ela fez a escolha dela quando foi embora. Eu fiz a minha mantendo o foco. O trabalho me manteve ocupado do final de maio até junho. A função de consultor na empresa de tecnologia de São Francisco foi mais exigente do que eu esperava, mas de uma forma positiva. Eles valorizavam minha opinião. Eu participava de reuniões estratégicas, discussões sobre desenvolvimento de produtos e sessões de planejamento de roadmap. Minha opinião importava. Pela primeira vez na minha carreira, eu não estava apenas executando a visão de outra pessoa, eu estava ajudando a moldá-la. Comecei também a receber convites para palestras. No início, coisas pequenas, uma mesa redonda em um encontro de tecnologia local em Boulder, no início de junho, uma palestra como convidado no programa de engenharia da Universidade do Colorado em Boulder. Depois, começaram a surgir oportunidades maiores. No final de junho de 2025, cerca de 4 meses após a aquisição, recebi um e-mail dos organizadores do Tech Connect Summit, uma importante conferência do setor realizada anualmente em Denver. Eles queriam que eu participasse de um painel sobre integração de inteligência artificial e ferramentas de gerenciamento de projetos. A conferência atraiu centenas de profissionais de todo o oeste dos Estados Unidos. Grandes empresas enviaram seus executivos. Investidores buscavam oportunidades. Era exatamente o tipo de visibilidade que poderia abrir novas portas. Aceitei imediatamente. A conferência estava marcada para o final de julho. À medida que a data se aproximava, preparei meus tópicos de apresentação, ensaiei respostas para possíveis perguntas e me certifiquei de ter cartões de visita impressos com meu novo cargo. Eu não estava nervoso, já havia feito apresentações antes, mas desta vez a sensação era diferente, maior, mais significativa. Chegou o dia da conferência numa manhã de quinta-feira, no final de julho. Dirigi cedo até Denver, fiz o check-in no hotel onde o evento seria realizado e passei uma hora revisando minhas anotações. O painel estava marcado para as 14 horas, mas a conferência havia começado às 9 horas com um café da manhã e vários workshops ao longo da manhã. Decidi assistir a algumas sessões antes do meu painel, para fazer um pouco de networking e sentir o clima do público. Foi então que vi Richard Kellerman. Ele estava perto da mesa de inscrição conversando com 2 outros homens de terno caro. Eu o reconheci pela foto no site da Sterling Grove Investments, que eu tinha procurado depois de ouvir o nome dele no evento de networking de maio, por volta dos 55 anos, cabelos grisalhos, a postura confiante que vem de anos fechando negócios. O chefe da Erika. Peguei um café no balcão de conveniência e me posicionei casualmente ao alcance da voz, não perto o suficiente para ser óbvio, mas perto o bastante para ouvir trechos da conversa. Eles estavam discutindo o desempenho do portfólio e a volatilidade do mercado. Um dos homens mencionou uma oportunidade perdida com a aquisição de uma empresa de tecnologia que teria gerado um retorno sólido de 7 dígitos. Tentamos, disse Kellerman, com um tom de leve frustração. Elaboramos uma proposta clara em abril. Mas a empresa não estava interessada em investidores externos, sua estrutura já estava definida. Qual empresa? Perguntou um dos outros homens. Kellerman mencionou o nome da empresa que havia adquirido minha plataforma. Que azar, disse o homem. Eles estão indo bem. Aquela ferramenta de gerenciamento de projetos com inteligência artificial que eles adotaram está ganhando muita força. Nem me fale, murmurou Kellerman. Nós poderíamos ter feito parte disso. Dei um gole no meu café e me afastei, reprimindo um sorriso. O painel foi um sucesso. Respondi às perguntas com clareza, fiz algumas piadas que funcionaram e interagi com os outros participantes depois. Várias pessoas me abordaram ao final, pedindo meu cartão ou querendo discutir possíveis colaborações. Passei as 2 horas seguintes em conversas produtivas, coletando contatos e agendando reuniões de acompanhamento. Por volta das 16h30, eu estava em uma das principais áreas de networking da conferência conversando com um diretor de tecnologia de uma empresa de software de logística quando notei um movimento no meu campo de visão periférico. Erika tinha acabado de entrar na sala. Ela estava impecavelmente vestida como sempre, vestido azul marinho, salto alto e carregando uma pasta de couro. Era evidente que ela estava ali a trabalho, provavelmente representando a Kellerman ou a Sterling Grove.
Seus olhos percorreram a sala metodicamente, como as pessoas fazem quando procuram alguém específico. Então ela me viu. Seu caminho mudou imediatamente. Ela começou a caminhar em minha direção, com uma expressão cuidadosamente neutra, mas com algo urgente por baixo. Eu a vi chegando. Tive talvez 10 segundos para decidir como lidar com isso. Fiz minha escolha. Voltei-me para o CTO com quem eu estava conversando e fiz uma pergunta complementar sobre infraestrutura em nuvem, aprofundando deliberadamente a conversa. 2 outras pessoas já haviam se juntado ao nosso grupo, e me posicionei de forma que minhas costas ficassem parcialmente voltadas para a aproximação de Erika. Ela chegou à extremidade do nosso círculo e hesitou. Eu podia senti-la ali, esperando uma brecha na conversa, mas não lhe dei nenhuma. Continuei falando, continuei interagindo com as pessoas à minha frente, agindo como se ela não existisse. Após cerca de 30 segundos, ela pigarreou suavemente. Eu não me virei. O diretor de tecnologia olhou rapidamente para além de mim, notou-a e voltou sua atenção para o que eu estava dizendo. A conversa prosseguiu naturalmente, fluindo de um tópico para outro. Eu estava falando sobre os desafios da integração de apps quando ouvi a voz dela. Nathan. Terminei minha frase, esperei mais 2 segundos e me virei como se tivesse acabado de perceber que alguém havia falado. Nossos olhares se encontraram. Por um instante, nenhuma de nós disse nada. Eu podia ver cálculos se passando por trás de seus olhos, como abordar a situação, o que dizer, como se reconectar com alguém que claramente já havia seguido em frente. Dei-lhe um aceno educado e neutro, o tipo de aceno que se dá a um estranho. Depois, voltei à minha conversa sem dizer uma palavra. Senti-a parada ali por mais alguns segundos. Depois, ela se afastou. Eu não a vi ir embora. Continuei concentrada no grupo, contribuí para a discussão por mais 10 minutos e então me desculpei para checar meu celular. Quando olhei para cima, Erika tinha sumido. Naquela noite, de volta a Boulder, recebi outra mensagem dela. Essa era mais longa, mais desesperada. Eu sei que você está chateado, e você tem todo o direito de estar. Eu errei em muitas coisas. Só quero uma chance de me desculpar adequadamente, por favor. Eu li enquanto estava sentada no meu sótão, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Depois, bloqueei o número dela. Bloquear o número dela pareceu-me definitivo de uma forma que nada mais tinha sido. Não foi dramático. Não foi emocional. Foi simplesmente escolha de fechar uma porta que tinha sido deixada entreaberta. Agora estava trancada, e eu não tinha a menor intenção de encontrar a chave. A vida continuou seguindo seu curso durante agosto e setembro. O trabalho de consultoria permaneceu desafiador e gratificante. Fui incluído em discussões de mais alto nível, solicitado a avaliar possíveis aquisições e até mesmo recebi uma oferta de participação acionária em um projeto de spin-off que a empresa estava considerando. Minha situação financeira, que já era confortável, tornou-se algo em que eu nunca mais precisava pensar. Foi uma sensação estranha. Durante anos, contei cada centavo, calculei cada despesa. Agora eu tinha o suficiente para que o dinheiro fosse simplesmente uma ferramenta, não uma fonte constante de estresse. Comecei a namorar novamente, casualmente. Nada sério, apenas jantares e conversas com pessoas que conheci no trabalho ou por meio de amigos em comum. Era bom estar perto de alguém que me via como eu era agora, não como a freelancer batalhadora que eu era. Não havia pressão, nem expectativas, apenas a possibilidade de conexão sem o peso das intenções de outra pessoa. No final de setembro de 2025, recebi um convite para palestrar em outra conferência, desta vez em São Francisco. A empresa que havia adquirido minha plataforma estava organizando o evento e queria que eu apresentasse um estudo de caso sobre o processo de desenvolvimento por trás da integração de inteligência artificial. Era uma oportunidade significativa. O público incluiria grandes nomes da indústria de tecnologia, potenciais parceiros e cobertura da mídia. Embarquei numa manhã de terça-feira, no início de outubro. O centro de conferências era impressionante, todo de vidro e com arquitetura moderna, com vista para a Bahia. Fiz o check-in no hotel, revisei minha apresentação pela última vez e segui para o local do evento por volta do meio-dia.
A apresentação do estudo de caso estava marcada para as 15 horas. Cheguei cedo e passei um tempo caminhando pelo pavilhão de exposições, visitando os estandes dos fornecedores e conversando com outros participantes. A energia era contagiante, centenas de pessoas fazendo networking, discutindo ideias e fechando negócios. Por volta das 14h30, dirigi-me à sala de conferências onde faria a apresentação. Era um espaço amplo, com assentos em estilo auditório para cerca de 200 pessoas. Fiz um rápido teste técnico com a equipe de audiovisual, certifiquei-me de que meus slides estavam carregando corretamente e esperei nos bastidores enquanto a sala se enchia. A apresentação foi um sucesso excepcional. Expliquei todo o processo de desenvolvimento, desde o conceito inicial até a integração final, detalhando os desafios técnicos e como os resolvi. Depois, as pessoas fizeram perguntas inteligentes. Várias vieram trocar informações de contato. Um jornalista de uma publicação de tecnologia perguntou se eu estaria disposto a dar uma entrevista de acompanhamento. Eu aceitei. Após a apresentação, houve uma recepção de confraternização em um salão adjacente, bar aberto, comida servida, o esquema de sempre. Peguei uma cerveja e comecei a cumprimentar as pessoas, apertando mãos e tendo aquele tipo de conversa que poderia levar a oportunidades futuras. Cerca de 40 minutos após o início da recepção, alguém tocou no meu ombro. Virei-me e dei de cara com um homem que não reconheci, por volta dos 55 anos, terno caro, olhar cansado. Nathan Briggs, perguntou ele. Esse sou eu disse. Richard Kellerman, disse ele, estendendo a mão. Sterling Grove Investments. Apertei a mão dele, mantendo uma expressão neutra. Prazer em conhecê-lo. Vi sua apresentação, disse ele. Trabalho impressionante. Realmente impressionante. A integração de inteligência artificial que vocês desenvolveram é exatamente o tipo de inovação que buscamos ao avaliar oportunidades de portfólio. Obrigado, eu disse. Agradeço muito. Ele tomou um gole da bebida e continuou. Na verdade, tentamos nos envolver com a empresa que adquiriu sua plataforma. Elaboramos uma proposta em abril. Infelizmente, o momento não foi oportuno. Ouvi falar disso, disse casualmente. Eles estavam bem decididos quanto à estrutura atual. Sim, disse ele, assentindo com a cabeça. Oportunidade perdida da nossa parte, mas é assim que funciona o negócio. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Conversamos por mais alguns minutos sobre tendências de mercado e estratégias de investimento. Ele era experiente e profissional. Em outras circunstâncias, eu poderia ter achado a conversa realmente interessante. Mas durante todo esse tempo, eu ficava pensando em Erika sentada em seu escritório, atendendo suas ligações, agendando suas reuniões, observando sua carreira enquanto a dela permanecia estagnada. Por fim, ele se desculpou para falar com outra pessoa. Eu o observei se afastar, terminei minha cerveja e passei para a próxima conversa. Eu nunca lhe disse que conhecia a Erika. Não havia motivo para isso. Não era relevante. A conferência terminou no dia seguinte. Voltei para o Colorado me sentindo revigorado. Novas conexões feitas, novas oportunidades no horizonte. Tudo estava caminhando na direção certa. Uma semana depois, eu estava tomando café com um ex-colega que ainda morava em Boulder quando ele mencionou algo interessante. Você conhece aquela empresa de investimentos no centro da cidade, a Sterling Grove, disse ele. Sim, eu disse. E daí? Ouvi dizer que estão passando por uma reestruturação, demissões de funcionários de apoio, cortes no orçamento ou algo do tipo. Não pedi detalhes. Não era da minha conta, mas pensei brevemente em Erika, imaginando se ela estava entre os afetados. Depois, deixei o pensamento de lado e segui com o meu dia. Em meados de outubro de 2025, quase 8 meses depois de Erika ter ido embora, minha vida era completamente diferente. Eu tinha segurança financeira, respeito profissional, uma rede de colegas que valorizavam minha experiência. Morava em um lugar que eu gostava, dirigia um carro que eu apreciava e trabalhava em projetos que me desafiavam. E o mais importante, eu tinha paz. Não houve mais mensagens de Erika.
Nem mais tentativas de contato. Ela finalmente tinha entendido a mensagem, ou talvez simplesmente tivesse seguido em frente. De qualquer forma, não importava. Aquele capítulo estava encerrado. Às vezes eu pensava nas palavras dela: "Você nunca vai ser suficiente para o meu estilo de vida." Foi engraçado como aquela frase pairou sobre mim, essa acusação silenciosa de que eu não estava à altura. Mas acabou que ela estava certa, só que não da maneira que ela imaginava. Eu não era suficiente para o estilo de vida dela, porque o estilo de vida dela era construído sobre aparências, sobre significados emprestados, sobre tentar ser alguém que ela não era. E eu não tinha interesse nesse jogo. Eu era suficiente para minha própria vida, aquela que construí com disciplina, foco e a recusa em desistir quando as coisas ficavam difíceis. Aquela em que o sucesso não era medido por marcas de grife ou fins de semana caros, mas pela satisfação de criar algo valioso e ser reconhecida por isso. Essa era a verdadeira diferença entre nós. Ela precisava de validação externa. Eu havia aprendido a gerar a minha própria. Olhando para trás agora, não sinto raiva do que aconteceu. Nem mesmo me sinto particularmente satisfeito com o resultado. Simplesmente aconteceu. Ela fez uma escolha baseada em seus valores. Eu fiz uma escolha baseada em minhas crenças. E as consequências dessas escolhas se desenrolaram exatamente como deveriam. Às vezes, a melhor vingança não é calculada nem planejada. É simplesmente viver bem e se recusar a olhar para trás. É conhecer o seu valor e não deixar ninguém te convencer do contrário. É construir algo real e deixar que os resultados falem por si. Erika queria alguém que conseguisse acompanhar seu estilo de vida. O que ela não entendeu foi que eu não estava tentando acompanhar ninguém. Eu estava trilhando meu próprio caminho. E quando ela finalmente percebeu o que tinha deixado para trás, eu já estava muito à frente para notá-la pelo retrovisor. Essa é a questão do sucesso. Ele não precisa de público. Não requer validação. Ele simplesmente existe, silencioso e sólido, construído sobre a base de um trabalho que ninguém mais viu. E é exatamente assim que eu prefiro. Se você gostou desta história, clique no botão gostei deste vídeo e deixe um comentário me dizendo o que achou. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber alertas sobre novas histórias como esta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.